A tela da Tivemos a televisão oportunidade de trocar muitas ideias. já se tornou a retina dos olhos também. As experiências de nossa mistura nessa área. Às vezes, Por isso, eu me recuso a aparecer na frente das câmeras. procurando Só apareço aprender através da cada vez melhor tela. do telespectador. Claro que Oblivion não é o meu nome verdadeiro. Conhecer a fundo É o nome com o que me assunto, apresento. antes de se pôr a discutir, Breve, todos nós teremos nomes especiais. E nomes que certamente farão ressoar o tubo dos raios Temos da que resolver torre. tudo isso por um novo ângulo. Sim. A batalha pela mente norte-americana será travada na arena do vídeo. O videotromo. A tela da TV faz parte da estrutura física do cérebro. Olá, eu sou o Double Lamed e peço que prestem bem atenção. Esse vídeo vai te dar chaves para entender o canal Nova Gênesis, incluindo nossos vídeos mais aparentemente misteriosos. Então, olhe e escute sem distrações. Pronto? Então vamos. Bem-vindos ao Lamed Logia episódio 0, Apologia Pro Nobis Opus. To leap tall buildings at a single bound. This amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. Você se lembra do nosso primeiro vídeo? Se o amadorismo da minha narração naquela época e a simplicidade da edição não te distraíram, então você sabe que nosso primeiro vídeo é um Lamed Logia chamado O Jesus Cristo da Ficção Científica. Ali, tecemos uma teia. Dá pra dizer que um centro de uma teia de relações que não parou mais de se expandir. Naquele vídeo, de anos atrás, sobre o Superman, está a essência desse canal. Personagens da cultura pop, como um destaque especial para os super-heróis, são simplesmente um produto? Lá atrás, já deixamos bem declarado que, mesmo numa análise materialista da nossa relação com os produtos da indústria cultural, ainda assim, chegamos numa conclusão com elementos em comum. É uma relação essencialmente religiosa. E Superman é obviamente esse centro radiante que projeta a origem de uma nova espiritualidade. Nunca paramos de trazer esse assunto. No Logosofia número 4, nosso capitão apresenta uma profecia contida numa capa do Superman da editora Abril. No Logosofia 21, chamado A Ascensão de Superman, esse assunto é expandido ainda mais. E tem também Lamed Logias posteriores, em que eu trago mais misticismo acerca do Superman, como esses que eu estou mostrando na tela. Como eu disse, esse Lamed Logia 0 vai te dar mais chaves para entender o que estamos falando. Então, eu não estou citando esses vídeos à toa. Veja eles. Deixa as sinapses ocorrerem, pois são muito importantes e essenciais. Deixei dito, então, que o Superman está na essência do nosso canal e que orienta todo o resto. Mas se você dá uma olhada na coleção de vídeos, nesse momento contando com 661 uploads, você logo vai notar que falamos de tudo um pouco, entre aspas. A essência do nosso mundo são histórias. A essência das histórias são outras histórias. O real não é o externo e profano, mas o interno e sagrado. E apenas um item carregado do maná escondido tem mais poder do que 1 milhão de bombas atômicas. Nas mãos certas pode curar o mundo. E acha que algumas doses de TV vai ajudá-los? Assistir televisão ajuda todos eles a voltar para o monitor mundial. Acontece que está tudo conectado. Games, arte, terror, música, cultura pop e cultura underground. Não à toa, nosso canal pode ser considerado um canal de sincromisticismo, uma ciência jovem e, modéstia à parte, da qual somos uns dos poucos representantes. Confere a playlist Sincromisticismo depois desse vídeo. O fato é que nós estamos travando uma batalha, que acontece nas telas, assim como diz Brian Oblivion. E nessa guerra, nós estamos conectando as coisas para que elas dialoguem. E, como se montássemos um golem mecânico e magnético, estamos juntando num sentido próximo ao feito do Dr. Frankenstein. Partes que, quando atingidas pelo raio, vem a vida. Uma nova forma de vida. Então, vamos fazer um tour pelos quadros do canal. Eu vou resumir para vocês e quem sabe as coisas vão se conectando, se ligando. Temos hoje uma boa variedade. Vamos começar pelo Logosofia. Logosofia. Esse é um quadro que o Capitão Aleph apresenta exclusivamente. E o nome, Logosofia, significa a voz do Logos e da sabedoria, em união, em Syzygia. Games NG é um quadro recente em que eu falo de videogames, na maioria das vezes recomendando jogos, mas sem nunca deixar de comentar percepções filosóficas e místicas. Papel e Tinta
é facilmente um dos quadros mais importantes, pois nele apresentamos assuntos relacionados ao exercício da criatividade, pintura, escrita, é onde vamos estudar autores, técnicas, fazer análises e principalmente colocar a mão na massa. Então, é no papel e tinta que expomos coisas que estamos rabiscando nos bastidores, inclusive um quadrinho que estamos fazendo. Telecurso Otaku. Esse quadro que o Gimel apresenta é a nossa lente filosófica voltada para mangás e animes. O Gimel conhece tanta obra japonesa que o telecurso nunca vai parar de surpreender. Você tem que conferir os vídeos que a gente já fez. Já o From Hell é apresentado pelo El e é tudo sobre terror, horror, sombra, seja em filmes ou em quadrinhos. E, como podem observar pelos vários vídeos do From Hell, é onde a parte mais incompreendida da psicanálise de Jung entra em ação. O confronto com os arquétipos sombrios tem um objetivo terapêutico, de cura. Cura da alma. Mas esse remédio vem com uma advertência. Ele arde. Já o Rock Gnose é o quadro em que o Omega One apresenta tudo sobre rock, na nossa perspectiva gnóstica. Ou seja, o rock como uma expressão muito desnuda dos conhecimentos divinos libertadores. E para que sempre estejamos dando uma força pro rock underground, que é a essência do rock, Omega One tem um quadro paralelo ao Rock Gnose, que é o Rock Gnose Recomenda. Se você quer ver como o underground do rock ainda grita e chuta, é esse o quadro para você consultar. Temos também o Golden Pill, que é um quadro importantíssimo em que a gente traz as pílulas douradas escondidas na cultura pop em forma de uma conversa. Então é muito semelhante ao Genesis Talk. Já o Gatekeeping é esse quadro que etiqueta todos os vídeos de confrontamento, em que a gente refuta asneiras que são faladas sobre coisas que são preciosas para nós. Note que temos vídeos Gatekeeping enormes defendendo o Superman. Por último, mas não menos importante, temos o Lamed Logia. Esse é o quadro em que eu exclusivamente apresento, tem até o meu nome, e significa basicamente discursos do Lamed. É onde eu apareço para falar de coisas que são pertinentes a todos os assuntos. É no Lamed Logia, por exemplo, que geralmente os padroeiros e autores importantes para nós são apresentados. E, como já está evidente que somos gnósticos, é esperado que tenhamos uma devoção sofiânica. Então, para coroar essa lista de quadros, deixa eu direcionar vocês para os nossos vídeos sobre a Brit Marlin. Veja esses dois, especial Brit Marlin e depois Brit Marlin e a Jornada da Heroína. E o que essa atriz tem a ver, Lamed? Veja os vídeos. Mas, fundamentalmente, estamos mostrando onde a última encarnação de Sofia apareceu. Sim, porque para nós, gnósticos, a Sofia, a sabedoria, não é apenas esse conhecimento sagrado, é também uma pessoa que vem ao mundo e traz revelações sobre a realidade e sobre ela mesma, num desabrochar maior e maior, até que essa flor lunar ilumine toda a Terra. E, falando de padroeiros do canal, a lista é sinistra. Podemos dizer que estamos sobre os ombros de gigantes. E falamos padroeiros no sentido de santos mesmo, tá? Se a Igreja Católica tem homens canonizados por estabelecerem pilares da fé cristã, nós fazemos o mesmo com esses homens e mulheres. Uns mais tradicionais e outros totalmente disruptivos. E a união de todos cria a filosofia religiosa do Nova Gênesis. Olhe, O que eu quero que você fique bem longe daquilo. Aqueles caras são todos malucos, eles devem ter ligação com o demônio, eles são da pesada. Eles são piores do que você pode imaginar, você tá entendendo bem? Me parece um desafio. Quem são esses padroeiros? Eu não vou falar de todos numa ordem nem de importância, nem cronológica, nem nada. Mas eu vou, sim, começar com o mais importante. Philip K. Dick. Temos muitos vídeos sobre ele e mais ainda se incluirmos os que se fundamentam nele. Na verdade, todos os vídeos remetem de alguma forma a Philip K. Dick. Até o mais inocente short sobre alguma curiosidade. Esse autor de ficção científica recebeu visões divinas que são a verdadeira continuidade do gnosticismo, tanto o esquecido quanto o descoberto na biblioteca de Nag Hammadi. Charles Fort, um autor que vem bem antes de Philip K. Dick e que já dizia coisas que às vezes soam como se estivéssemos ouvindo Philip K. Dick. Fort é o autor de diversos livros estranhos e maravilhosos, incluindo o mais famoso Livro dos Danados, The Book of the Damned. Ele falava sobre como um dia
a dominante de pensamento da religião, exerceu uma força de exclusão de informações, de dados, geralmente por não se encaixarem naquela cosmovisão. Então, Charles Fort apresenta que essa dominante da religião foi contrariada por uma outra e substituída, a da ciência, mas que também exclui dados. Muitas vezes, dados diferentes dos danados pela dominante da religião, mas também, com uma frequência impressionante, as duas concordam com algumas exclusões. Esses fatos danados não são simplesmente assuntos que vão ser ridicularizados ou nem mesmo comentados. A mera exclusão das informações causa a oclusão, a ocultação dessas coisas da nossa percepção. Fort entendia, como a maioria dos nossos padroeiros, que a realidade é informacional. E inspirado fortemente em Charles Fort, se dizendo até um continuador de sua dominante da inclusão, é o autor chamado Jeffrey Kripal. Esse, porém, é um acadêmico contemporâneo a nós. Kripal enfatiza o que enfatizamos com ele e Grant Morrison, que toda espiritualidade começa com super-humanos e que super-heróis são a manifestação dessa nova espiritualidade esperando para ser adotada. Ah, sim, Grant Morrison, quadrinista e mago. Grant é tão importante que estamos adaptando a sua experiência religiosa em Katmandu em forma de quadrinho. Essa experiência foi como a de Philip K. Dick, um ponto nas suas vidas que alterou tudo o que eles escreveram dali pra frente. Eles saíram de vetores inconscientes de uma revelação para agentes conscientes. Ah, e eu não posso esquecer que Jeffrey Kripal também relata uma experiência religiosa semelhante, em que ele conta ter recebido todos os livros que ele escreveria depois. Mas nem só de autor sci-fi, quadrinista e fortiano vive nossa base filosófica. Cristãos ortodoxos como o grego Nikos Kazantzakis e os russos Nikolai Berdayev e Nikolai Fedorov. Cada um deles, além dos pontos em que eles convergem completamente, também traz peças separadas que formam um todo harmônico. Recomendo que veja os vídeos com um subtítulo ascese, assim como os chamados tarefa comum. Todos eles ecoam da sua própria maneira, como notas de uma música, a verdade sobre a imaginação e a criatividade. Não como uma mera ferramenta do intelecto e atividade do prazer, mas um dever, uma missão. Criar como um dever para Deus, a construção do mundo vindouro. E isso é algo que mais timidamente ecoa com outro padroeiro nosso, Tolkien, para quem temos um quadro exclusivo, Evangelho de São Tolkien. Isso mesmo, São Tolkien. Porque não estamos dispostos a esperar que a igreja canonize o santo da imaginação, por mais que exista um processo de canonização. Tolkien era um homem tão humilde e tão consciente da ambiguidade que existia entre o cristianismo que ele estava conhecendo pela criatividade e o cristianismo oficial, que ele provavelmente no seu tempo não concordaria com a elevação que fazemos dele e de suas ideias. Mas não importa, porque essa sabedoria urge em ser propagada sem rodeios. O tempo chegou e não é por meios religiosos convencionais que a era do espírito vai ser trazida. Ainda tem mais. Carl Gustav Jung é fundamental para nós, assim como um conhecido dele, Henri Corbin. Corbin se tornou um erudito e devoto do sufismo de Ibn Arabi, e ele, junto de Jung, percebeu que existe um tesouro espiritual no Oriente, que o Ocidente necessita desesperadamente. Chegou Guerra dos Céus. O seu corpo já sofreu várias transformações, mas é apenas o começo. O começo de uma nova carne. E agora você terá que ir até o fim. A total transformação. Você acha que está pronto? Sabe por que fazemos o que fazemos? Porque todos nós, você que me ouve, eu, os meus irmãos, todos fomos vítimas do Videodrome. Ser vítima do Videodrome é estar dentro do Videodrome. Cada vez menos existe separação entre mundo lá fora e a tela da TV, do computador ou do celular. A alucinação tomou conta. Mas como tomamos conta da alucinação? Isso eu parafraseio de Grant Morrison nos Invisíveis. A mídia ainda não estava nem perto de inundar todos os aspectos da nossa vida como hoje, mas ele já estava percebendo, assim como percebeu, Jean Baudrillard. Mas o Videodrome é uma maldição que esconde uma bênção. Falso, como chamaria Philip K. Dick. A falsificação de uma realidade que já era falsa é obra do Deus que interfere na nossa história para nos libertar. Estamos no Videodrome. Estamos usando as ferramentas do Videodrome. Sabe o que esse nome significa? Drome, ou dromo, vem do grego antigo para estádio de corrida, ou seja, onde ocorre uma disputa. Também significa tudo que está diante dos templos. Árvores, ruas, praças, passarelas. E também uma avenida ladeada de esfinges que, nos templos egípcios, levava da entrada do recinto à fachada do edifício. É aí onde estamos. No pátio
onde a nova guerra acontece, e também no mesmo pátio que conecta o profano com o sagrado, e onde forças disputam para aprisionar mais a humanidade ou libertá-la. E o Videodrome tem o que é preciso para ambos. Alguns dos nossos vídeos são esse combate pela realidade de forma acentuada, como é o caso de Déjà Vu. Nesse vídeo, as imagens estão em sincronia com as músicas e também com os textos. Então, você precisa prestar atenção. Ele é muito mais literal do que você imagina. Não é um quebra-cabeças. Quando rever Déjà Vu, também veja esses 2 vídeos short sobre o Flash. Eles se conectam totalmente com Déjà Vu. Fica a dica. Hoje não, hein? Depois de tudo isso, vale a gente comentar a fase atual do canal. Se você tá vendo esse vídeo no lançamento ou perto do lançamento e veio assistindo a gente ultimamente, sabe que nos últimos tempos estivemos confrontando visões errôneas sobre o Superman. Para isso, respondendo e combatendo argumentos de canais. Na maioria, essas visões errôneas datam de décadas, mas também tem erros criados recentemente, como reação ao choque que Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça Snyder Cut causaram nas pessoas. Foram filmes divisivos em muitos momentos, e deles se iniciou um processo de destruição dessas versões dos personagens. Assim como, do outro lado, e nós estamos nesse lado, há as pessoas que abraçaram esses filmes porque perceberam a grandeza que eles buscavam trazer pra gente. Cristo disse que traria a espada e separaria familiares uns dos outros, certo? Isso também foi o que causou um Superman messiânico. Essa disputa em relação ao Superman, que fez a gente contra-argumentar influências e canais grandes que estão alinhados com o DCU de James Gunn, é um momento nesse embate televisivo que, por mais que estejamos alertando para os riscos, também é muito positivo. Sim, isso mesmo que você ouviu. Tem algo de muito positivo nessa situação. O filme do James Gunn, em si, é negativo. O porquê você pode conferir nos vários vídeos abordando o tema recentemente. Mas também há uma positividade através dessa dialética, que os primeiros vídeos não trouxeram pra gente. Aqueles que eu citei no começo. Profecia de Abril, Jesus Cristo da ficção científica e por aí vai. Tem pessoas recebendo informações sobre o que é o Superman só agora, por causa desses vídeos, de respostas e de confrontamento. Tirando a revolta padrão que acontece nos comentários, tivemos até pessoas que comentaram que realmente trouxemos uma nova visão de mundo pra elas. Um comentário especial pra gente é um em que a pessoa assume ter ficado com raiva do que a gente tá falando, mas se dedicou a tentar entender, e essa raiva agora tá se transformando em concordância. Isso é muito precioso, e é um efeito só possível agora. Em parte, essa satisfação é o que nomeia esse vídeo. Nosso trabalho é de formiguinha, mas vale a pena ir até o fim. E essa, senhoras e senhores, é a grande batalha do fim dos tempos. A batalha pela evolução do ser humano, que acontece no Videodrome. É para isso que os seus e os meus dons nos foram dados. Cada um deles, até mesmo a capacidade de ler e meditar, de ouvir e aprender. Esses dons gritam de cada célula do nosso corpo, para que você transcenda o humano de hoje. É nosso dever manifestar o raio que Zaratustra profetizou. É nosso dever tomar a decisão final, escolher entre a morte e a vida eterna. Escolher estagnar ou dar boas-vindas à nova carne. Vida longa à nova carne.